Bom dia, turminha. Hoje nós vamos falar de algo bem interessante, que é a mitologia grega. Todas as civilizações, em todas as épocas, tiveram suas crenças, suas religiões, como hoje nós temos, né? Várias religiões em nosso país e no mundo. Porém, a Grécia Antiga, ela tem uma magia especial na sua crença. E esse conjunto de crença que havia na Grécia Antiga, nós vamos chamar de mitologia grega, tá certo? Olha, para começar, é o seguinte: os gregos, eles eram politeístas. Lembre bem dessa palavrinha. Politeístas. O que é que isso significa? Significa que os gregos acreditavam em vários deuses, certo? Vários deuses. A palavra poli significa vários, istas, deuses. Então, os gregos acreditavam em vários deuses. Diferente das religiões, da maioria das religiões que existem hoje. Por exemplo, uma das maiores religiões do mundo hoje é a cristã. Só acredita em um Deus. O judaísmo só acredita em um Deus. Os muçulmanos só acreditam em um Deus. Então, as religiões atuais, elas são monoteístas. Mono quer dizer um, teísta, Deus. Então, as religiões atuais, em sua maioria, acreditam apenas em um só Deus. Os gregos antigos, não. Eles acreditavam em vários. E o que eu acho mais fantástico ainda é que, além de vários deuses, eles acreditavam em deusas, né? Hoje existe uma coisa que o deus é como se fosse uma figura masculina. Para os gregos, havia deusas também. Então é isso que a gente vai debruçar um pouquinho hoje, já que a mitologia grega ela é enorme, né? Não tem como a gente falar de toda ela, mas a gente vai debruçar um pouquinho. É o seguinte, para começar, para os gregos, os deuses tinham as mesmas características humanas. Como assim, professor? As mesmas características. A forma humana? Sim. Os gregos tinham a forma, acreditavam que os deuses tinham forma humana, sim. Né? Mas não era só a forma, a aparência humana. Além de acreditar que os deuses tinham forma humana, os gregos também acreditavam que os deuses tinham as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos, as mesmas costumes, os mesmos hábitos humanos. Como assim, professor? Para os gregos, os deuses sentiam raiva, sentiam inveja, sentiam ódio, sentiam amor, sentiam ciúme, eram possessivos, certo? Então, essas características, tudo que nós sentimos, né? Amor, ódio, raiva, inveja, para a mitologia grega, os gregos antigos acreditavam que os deuses também sentiam, tá certo? Então, essa é uma característica bem interessante. Porém, os gregos vão diferenciar esses deuses dos homens em que? Para os gregos antigos, os deuses são imortais. O que significa que os deuses não morrem. Enquanto nós, seres humanos, morremos, os deuses são imortais. Vamos falar então um pouquinho sobre algumas divindades da mitologia grega. A principal deus grego era um cara chamado Zeus. Zeus é conhecido como o deus dos deuses. Ele comandava tudo na terra e no céu. Seu irmão, Poseidon, irmão de Zeus, comandava os mares, era o deus dos mares, das águas. Seu outro irmão, Hades, era o deus do mundo dos mortos, do submundo. Tá bom? Então, esses três deuses fazem parte do panteão grego, do escalão alto na mitologia grega. Mas aí vem outra enormidade de deuses, como por exemplo a deusa Atenas, que era considerada deusa da sabedoria, Afrodite, que era a deusa do amor, Hefestos, o deus ferreiro do fogo. Havia também Apolo, deus da luz, da beleza. Havia um cara chamado Dionísio, que era o deus do vinho, de tudo que ultrapassa os limites. Hermes,
mensageiro dos deuses. Era o cara que tinha umas asinhas no calcanhar e voava rápido como o vento para mandar as mensagens para os deuses. Então, gente, não vou falar de todos porque são muitos, mas esses são alguns dos principais deuses da mitologia grega. Um cara chamado Ares, que é o deus da guerra, né? Havia também na mitologia grega toda uma crença em torno dos heróis. Quem eram esses heróis? Era um cara chamado semideuses. O que é um semideus? Para os gregos, era o filho de um deus, de uma divindade, com um ser humano, com uma mortal. Então, desse relacionamento, nascia os chamados semideuses. Entre os semideuses mais famosos está um cara chamado Hércules, que era filho de Zeus com uma mortal, né? Uma mulher, com Alcmena. Então, Hércules é um fantástico herói admirado na Grécia Antiga por sua força, né? Por sua destreza, por matar alguns monstros mitológicos. Havia outros heróis gregos, como Aquiles, como Perseu e etc., que também eram filhos de deuses com mortais, ou seja, eram semideuses, tá bom? Na mitologia grega vai aparecer também alguns monstros interessantes, como Pégasus, um cavalo com asas, Medusa, né, que era uma mulher que tinha cabelo de serpente e para quem ela olhasse transformaria em pedra. A Medusa é uma figura mitológica bem interessante, né? Dizem que ela nem sempre foi feia, ela era bela, né, bonita, ao ponto do deus dos mares, Poseidon, se apaixonar por ela. E ela correu para o templo de Atenas para pedir socorro. E Atenas castigou ela, dando a ela o cabelo de cobra, e nenhum homem teria mais o direito de olhar nos olhos dela. Então, são histórias fantásticas que vai haver na mitologia grega. Hoje, nós vamos parar por aqui. Quem tiver curiosidade e alguma dúvida, é só perguntar depois, tá bom? Deixa aquele likezinho aí no vídeo. E podem se debruçar na mitologia grega. Pesquisem, estudem, que vocês vão gostar, garanto. Que vocês vão amar, apaixonar, como eu sou apaixonado pela religião dos gregos antigos. Tá bom?